Olá, boa tarde. Eu sou o Vitor Vietti, superintendente de recomendação de investimentos do Itaú. Eu estou hoje com Martim Iglesias, gerente de recomendação do Itaú. A gente já via uma migração importante no mundo de ativos de renda fixa para renda variável. E toda essa questão dos juros ainda menores do que antes, por causa de toda a questão da pandemia, fez com que os juros em todo o mundo e no Brasil caíssem ainda mais. E a gente então vê que aquele movimento que a gente previa de alteração do mix de renda fixa migrando para renda variável vai ser amplificado após tudo isso. Então a gente vê que esse movimento que é de médio e longo prazo, vai dar suporte às cotações na Bolsa. Apesar dessa visão positiva para a Bolsa, a gente entende que, nesse momento, as ações vão se valorizar de uma forma muito diferente. A gente já vê setores muito beneficiados com isso, e aí podemos citar alguns aqui, como, por exemplo, o e-commerce. Temos alguns que vão sofrer, alguns setores ligados a eventos, por exemplo, que vão precisar se reinventar. E a gente tem também algumas empresas em setores que, a princípio, não são beneficiados, mas que podem se dar muito bem também nesse momento. Empresas sólidas, com boa qualidade de gestão, provavelmente vão sobreviver e vão acabar ganhando share após alguns concorrentes sumirem. A gente viu uma melhora importante no mercado, não se recuperaram todas as perdas, né? Mas mesmo com essa valorização, a gente acha que o mercado vai continuar bastante volátil, né? Além da questão da pandemia, tem diversas coisas que vão continuar afetando o mercado e que podem trazer volatilidade. Dados esses 3 pontos, então, a nossa recomendação hoje está focada em geração de alfa, que quer dizer uma seleção bastante ativa das ações. E está baseada também nos multimercados, numa lógica de selecionar fundos que tem uma boa gestão baseada em macro trading, ou seja, posicionamentos num horizonte de tempo mais curto. A nossa recomendação principal é dividir entre o multifundos e o macro opportunities, isso se o investidor for investidor qualificado. O multifundos é um fundo que investe em outros fundos de outras gestoras, que podem ser outras casas ou até o próprio Itaú. Posso citar aqui os principais, né? Tem o JGP Strategy, Red Plus, que é um fundo aqui da casa, que de fato foi um dos melhores fundos durante o período mais intenso da crise. Então, tem uma equipe especializada que faz a seleção desses fundos, que aloca ou distribui o patrimônio de uma forma otimizada e continuamente revisada dos fundos que compõem a carteira do multifundos. Então, a outra parte, se o investidor for qualificado para dividir meio a meio, é o macro opportunities. É interessante porque ele se assemelha muito ao Red Plus. A diferenciação é que ele não tem aquela arbitragem de ações, que a gente chama meio que estratégia de long and short, e tem até uma exposição internacional um pouco maior. Se o investidor for qualificado, na recomendação estendida está o JGP Strategy, o Global Dinâmico Plus e o Vanguard Macro, que também é para investidor qualificado. Se o investidor não for qualificado, tem outras alternativas aí, o JGP Strategy, Absolute Vertex e o Global Dinâmico Plus. A nossa ordem de preferência, ela sempre é baseada num portfólio diversificado, enchendo primeiro as partes que são mais beneficiadas no momento. A ideia é que o multimercado seja enchido primeiro, depois as ações, assim vai até o internacional. Quem tinha uma exposição relativamente até pequena a investimentos internacionais, certamente passou muito melhor pela crise, por causa do dólar, mas não só por causa do dólar, por causa da Treasury, título do Tesouro Americano, por causa do ouro. Acabou que esses ativos ajudaram a compensar bastante as quedas intensas que a gente viu em todas as bolsas. Então, digamos que de alguma forma, a parte de ativos internacionais hoje serve como uma defesa. Se algo não andar bem, a parte internacional vai se segurar. Dito isso, os ativos internacionais são um conjunto de coisas. Dentre aqueles que a gente tem uma visão muito positiva está a Bolsa Americana, também como proteção no portfólio internacional, os títulos do Tesouro Americano e o ouro. São nessas 3 classes internacionais que a gente está com uma exposição acima do que nós recomendamos normalmente. O nosso produto recomendado, que é para investidor qualificado, é o Carteira Itaú Internacional, que ele já tem essa exposição diversificada no mercado internacional. Quem não é qualificado acaba tendo outras alternativas. A gente recomenda que haja uma diversificação internacional entre o fundo de S&P em dólar e Tesouro Americano em dólar, que investe em títulos do Tesouro Americano de 10 anos. Para você acompanhar os movimentos de mercado que podem impactar os seus investimentos, inscreva-se nos canais do Itaú Personalité.